recebe hoje a presença do professor Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, da Universidade de São Paulo. Inclusive, o professor Carlos superou algumas dificuldades para chegar até, inclusive, a cidade de Assis, certo? Então, é mais um elemento que nós colocamos no sentido de agradecer desde já a sua presença neste momento aqui no campus da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. O professor Carlos Roberto Nogueira, ele é livre docente de História Medieval da Universidade de São Paulo. Tem alguns trabalhos publicados, dentre eles, O Diabo no Imaginário Cristão, Universo Mágico e Realidade, Córdoba, Espanha, e Bruxaria e História, as Práticas Mágicas na Europa Cristã. Então eu deixo o professor Carlos Roberto Figueiredo Nogueira com os senhores para proferir essa palestra de hoje, que tem como nome, a propósito do Sabá, as bruxas e as feiticeiras no imaginário ibérico. Bom, o microfone está certo? Eu nunca me dei melhor. Não, eu não... Esse microfone apontando para mim me intimida um pouco. Né? Se não tiver três guitarras, uma bateria e um baixo atrás de mim, aí não complica um pouco. Depois a gente vai conversar um pouco, mas a última vez eu estive aqui faz uns 7 anos e eu falei sobre a questão da bruxaria em geral, etc. Mas dessa vez, quando me convidaram, eu resolvi fazer alguma coisa um pouco mais atual nas minhas preocupações intelectuais, qual seja um problema que vinha desde a minha tese de doutorado, que é quando eu trabalhei com a feitiçaria na Espanha, e não encontrei em que pese alguns estudos que afirmam que existe um fundo comum europeu da crença de bruxaria, do sabá, etc. Esse é o grande ausente na região ibérica. Né? E isso, que foi tema inclusive da minha livrodocência e de um artigo publicado há pouco tempo na Espanha, eu resolvi trazer para vocês um apanhado do mundo ibérico. E quando eu falo mundo ibérico, eu estou esquecendo de Portugal, e não é por acaso não, mas o mundo ibérico, porque eu me recuso a usar Espanha, pelo menos quando se trata de Idade Média e século XVI, já que eles próprios não davam esse nome. Né? A Espanha é uma coisa do século XVIII, pelo menos. Então, eu vou fazer um rastreamento aqui, e eu peço que, se algumas coisas acabarem ficando um pouco ligeiras, algumas noções, porque eu estou tratando de um problema específico, no momento que é moda se dizer que o sabá é uma constante, ou seja, a reunião de bruxas é uma constante, né? De investigar por que, por exemplo, se nós pegarmos o reino de Navarra no século XVI, um dos encarregados do caso dos bruxos do Vale Navarro de Arraiz, o licenciado Lombeira, informava exatamente em 1527 que nos negócios de bruxas e bruxas houve alguma dilação, e nos pareceu que não deve ser tratado por ora pelo Santo Ofício. Situação muito estranha. Né? No momento que os tribunais religiosos e laicos esquadrinham as comunidades por toda a Europa, caçando os mais temíveis inimigos do rebanho cristão, ou seja, os seguidores do demônio, os renegados da verdadeira fé, que se reuniam no culto ao sabá para entregarem-se e renovarem a sua fidelidade ao mestre demoníaco, a Satã, né? Nós encontramos uma opinião que exclui da investigação do Santo Ofício, no início do século XVI, acusações de bruxaria. E em Navarra, especificamente, que é um dos poucos lugares que nós vamos ver, aconteceram alguns processos de bruxaria. Né? O que parece haver, quando a gente fala do imaginário ibérico, né,
parece haver, digamos, uma segmentação. De um lado, o que existe além dos Pirineus, tá? E, de outro lado, uma crença esparsa, fragmentada na Península Ibérica, como demonstram todos os estudos feitos até hoje sobre o imaginário mágico da península. Ou seja, parece tratar-se de um espaço cultural que atua como uma espécie de filtro de crenças e representações mentais que, de resto, são extremamente uniformes no restante da Europa Ocidental. Ou seja, da Dinamarca até o sul da França, há uma grande uniformidade. Passam-se os Pirineus, elas se fragmentam, se tornam estranhas em relação ao resto. Ou seja, a hipótese que eu havia desenvolvido, que havia, isso há muito tempo atrás, e foi apenas uma pergunta que eu fiz na minha tese de doutorado, é que se não haveria a importação de um estereótipo europeu para a Península Ibérica, né, modelado pela atuação dos vizinhos franceses nas zonas fronteiriças com a Espanha, né, e é esse estereótipo que, de algum modo, e de um modo bastante, digamos, inconsequente, digamos assim, né, penetra no universo mental da Península Ibérica, influenciando os bascos, navarros e aragoneses. Exatamente e tão somente pela situação específica de regiões que são limítrofes com a França, o que provocava, digamos assim, um transbordamento da praga de bruxaria para as coletividades espanholas. Nas palavras de um sacerdote basco, muito crédulo, inclusive, que acreditava em todos os grandes manuais de bruxaria, na presença constante do demônio, etc., ele escreve, ele chama-se Martínez de Sasti, ele escreve a história da muito nobre e muito leal província de Guipúzcoa, que clamava, e ele dizia em 1618 que o Santo Ofício deveria castigar os apóstatas e limpar aquela terra. E a suspeita dele que a culpa era dos estrangeiros franceses. Mesmo para alguém que acreditava realmente nas bruxas, em tudo o que se dizia da bruxaria, no diabo, onipresente, full time, né? Para ele isso tinha que ver com os estrangeiros franceses. Aliás, o próprio Conselho da Inquisição, La Suprema, como os espanhóis chamavam, né, tinha muita consciência dessa situação, como demonstra um pedido feito em 1611 pelo Inquisidor-Geral ao bispo de Pamplona que fizesse uma visita à cidade de Logronho para averiguar as notícias de uma epidemia de bruxaria nesta região. A resposta dessa visita é interessantíssima. O visitador informa que havia chegado à conclusão que a maior parte do mal era advindo do desassossego que havia produzido na França um juiz atropelado, ao qual se impediu de ir adiante, mas antes já havia feito morrer a muitos, né? E o bispo, no final da carta, reitera: realmente, senhor ilustríssimo, tenho para mim, por certo, com todas as demais razões que existem e foram verificadas, que nesse negócio não há tanto mal verdadeiro como se encarece. Ainda que exista algo, é ficção e ilusão de gente ignorante que falaram dessas matérias e aprendido os termos delas pelo que ouviram e da comunicação que tiveram do que, como disse, aconteceu em França. Então, essa situação parece ser uma constante. No território espanhol, e perdoe-me o anacronismo para a época, os acusados de bruxaria são frequentemente julgados pela Inquisição como inocentes e como objeto das calúnias e do rancor populares. E as acusações são tão misteriosas e fragmentadas que, comparadas àquelas que são modelares, com certeza, as pessoas copiavam o mesmo modelo de interrogatório e as respostas, obviamente, são praticamente as mesmas na maior parte das regiões onde se caçou